Só vamos abrir a nossa Bíblia. João capítulo 20, aqui fala sobre a ressurreição. Então o versículo 1 diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, é o outro discípulo, a quem Jesus amava, que é João, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Ele, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Então entrou. Observe que Jesus é tão organizado que até para ressuscitar, pessoal, deixou tudo dobradinho. Aí vamos lá. 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, e viu e creu. 9. Não sabiam a Escritura, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Apesar que Jesus falou isso para eles várias vezes, mas eles ainda não entenderam direito. Tornaram, pois, os discípulos para onde? Para casa. Tá, tudo bem. Versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram a eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era quem. Não sabia. Hoje a mesma coisa, Jesus ressuscitou, mas a gente ainda não acredita direito, 15. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, e falando com o próprio Jesus, diz-lhe onde puseste, e eu o levar. E ela está falando com quem? O próprio Jesus. O próprio Jesus estava na frente dela ali. 16. E disse Jesus: Maria. Ela voltou-se e disse: Rabboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Quer dizer, não me mata antes da hora, eu estou vivo. Está me matando? Estou vivo. A gente quer matar o outro e ainda é vivo. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai também, meu Deus e vosso Deus. Vamos lá, diz eu. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, tudo isso aconteceu no domingo, como hoje, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai lhe enviou, também eu vos envio a vós.
E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Agora vem a mensagem, chega aí, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio quem? Jesus. Então uma palavrinha, por favor. Eu acredito que eu já posso começar a iniciar a pregação por aqui, pessoal. Por esse versículo 24, já posso começar a pregar por aqui. Irmãos, então não precisa, né? Aqui está falando novamente tudo que eu acabei de falar agora. Jesus ressuscitou, deixou tudo organizadinho, saiu, aquela coisa toda, encontrou com Maria, não reconheceu ele, perguntou: oh, meu Senhor, aonde vocês levaram Jesus? E era Jesus que estava ali. Eu sei que você já leu aqui. Até que agora Jesus, os discípulos estavam todos reunidos, eram todos os discípulos que estavam reunidos aqui, pessoal, era 10 discípulos que estavam reunidos aqui. Só que o que acontece? Quando Jesus ele chega, todos estavam reunidos, Jesus ele dá algumas bênçãos aqui. Uma delas é a paz. Ele diz: paz seja convosco. Por quê? Eles estavam sem paz, eles estavam com medo, eles estavam trancados. Por que estavam trancados? Porque eles estava acontecendo uma grande perseguição. Jesus tinha morrido, os discípulos andavam colados com Jesus, então os judeus poderiam querer matar os discípulos também. Eles estavam ali trancados ali, estavam com medo. Então, quando Jesus ele chega, Jesus dá para eles a primeira bênção. A bênção chamada o quê? Paz. Paz seja convosco. E depois Jesus deu a segunda bênção. Qual bênção? Jesus falou assim: olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Jesus aqui está confirmando o chamado deles. Olha, não é porque aconteceu isso que vocês vão parar de pregar, não. Ao contrário, né? Quer dizer, eu morri, eu ressuscitei, é agora que o chamado de vocês vão começar. Eu vou voltar para o Pai e agora é com vocês mesmos. Eu envio a vocês. Quer dizer, aqui o chamado do ministério. Nós temos que estar atento, pessoal. Às vezes Deus também chama a gente para o ministério. Às vezes chama você. Bom, os meninos estão aqui fazendo a obra de Deus, mas alguns meses atrás eles estavam sentados aí como você. E quem sabe amanhã ou depois é você que vai estar aqui não está. Amanhã ou depois é você que vai estar aqui em pé ajudando alguém a abrir a Bíblia, orando para as pessoas, nos ajudando, fazendo a obra de Deus, abrindo a igreja logo cedinho, e eu fazendo as coisas aqui e tal, fazendo a obra de Deus. Então Jesus aqui deu uma bênção, e receber o chamado de Deus é uma bênção, irmão. Porque não é todo mundo que é chamado para fazer a obra, não. É apenas alguns. É Deus quem escolhe. E Deus não escolhe todo mundo. Entre milhares de pessoas, Deus escolheu apenas 12. Depois 70, e depois foi escolhendo. Escolheu a mim, escolheu os obreiros que estão aqui, e muitos que estão sentados aqui hoje, e Jesus também está escolhendo também. E Jesus disse: olha, eu envio a vós. Segunda coisa, a terceira coisa que Jesus ele dá para eles aqui é o Espírito Santo. Jesus diz assim: recebei o Espírito, e a Bíblia diz que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, e ali eles receberam a presença do Espírito Santo ali. Isso é importante. Agora, o ponto que eu quero chegar é que Tomé, ele não estava presente. Tomé, ele não estava ali. Tomé, ele perde a paz. O Tomé, ele pede aqui essa palavra que Jesus disse, né? Que eu envio vocês. Tomé não ouviu isso aqui, e Tomé também, ele não recebe naquela hora ali o Espírito Santo que Deus deu para todos eles ali. Mas tudo por quê, pessoal? Tudo por quê? Porque Tomé, ele não estava aonde ele deveria de quê? De estar. É isso que eu quero falar aqui hoje. Irmão, nós temos que tomar cuidado com lugar ou lugares. Existem lugares que são lugares que Deus abençoa. Mas existem lugares que Deus não abençoa. Você precisa se policiar para onde você está andando, para onde você está indo, com quem você está andando, porque isso vai interferir se Deus vai abençoar sua vida ou não. Tem pessoas que elas querem serem abençoadas por Deus, elas querem receber a bênção de Deus, mas elas estão andando por lugares, irmãos, que não deveriam de andar. A pergunta é: aonde Tomé estava? Eu não sei. A Bíblia não fala.
Mas o que a Bíblia diz bem claro para nós é que Tomé, ele não estava aonde ele deveria estar. E às vezes acontece isso. E a pergunta essa manhã que eu faço para você, e para mim também: você está aonde Deus quer que você esteja? Você está na posição ou no lugar aonde Deus quer realmente que você esteja? E outra pergunta que eu faço: onde você tem andado ultimamente? São lugares que agradam a Deus? Às vezes não. Está chegando o carnaval. Ah, pastor, mas não tem nada demais, pastor. Ah, mas é carnaval, fazer o quê, né? Poxa, não dá. Irmão, tem que mudar. Às vezes tem que ver a televisão. A pessoa não vai para o carnaval, mas a pessoa fica assistindo em casa. Não, passou a Globo, Imperatriz. Não. E a pessoa está ali. Quer dizer, a pessoa ela não está no carnaval fisicamente, mas a pessoa está naquele carnaval como? Exatamente, mentalmente, espiritualmente. E às vezes a alma da pessoa, entenda bem, às vezes a alma da pessoa, a mente da pessoa, às vezes a pessoa deixa a mente ir para lugares que não deveria de deixar. Cuidado. Também você não vai fisicamente, mas a tua mente vai lá. A mente dança carnaval, a mente namora uma pessoa que não é para namorar. Que isso, pastor? Tudo isso é. A Bíblia diz: só com a mente nós podemos adulterar, cometer adultérios contra a esposa, contra o marido. A pessoa não foi fisicamente, mas a mente da pessoa foi lá. A mente da pessoa foi em lugares que Deus não abençoou. A mente da pessoa foi em lugares que Deus não está ali. E aonde o demônio começa a prender a pessoa. Daqui a pouco a pessoa não tem mais controle sobre a própria mente, porque a pessoa não vigia. Daqui a pouco o inimigo já conseguiu dominar a mente da pessoa. Se torna uma mente poluída, se torna uma mente devassa. Mas por quê? Porque a pessoa deixa a mente ir para onde ela quer. Então, essa questão mês que vem agora é o carnaval, vamos policiar. Você tem a sua televisão lá, glória a Deus. Mas chegou a folia, carnaval, aquela coisa toda. Ah, pastor, mas é tradição, pastor. Todo ano eu quero saber quem ganhou, se é não sei o quê, se é mangueira, se é cor de azul, se é cor de rosa, se é cor de. Eu quero saber. Então, você não pertence mais isso. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo o quê? Se fez. Ah, você não é mais do carnaval. Você não é mais do samba. Ah, pastor, mas eu era responsável. Você não é mais. Agora Deus quer fazer você responsável das coisas dele, da casa dele. E não mais responsável agora de escola de samba e tal, que resolvia tudo era com você que resolvia, que decidia, que preparava as roupas, que preparava os tambores, preparava tudo. Mas não, acabou, isso é passado. Agora o tambor que você tem que bater agora é esse tambor aqui. Ó. É o tambor da igreja. Agora é nova criatura, quer dizer, nova pessoa. E nós temos que levar isso muito a sério. Porque às vezes a pessoa ela não vai fisicamente, mas a pessoa vai mentalmente. A mente não tem limite. Fisicamente temos, mas a mente não tem. Então, quer dizer, aonde Tomé ele estava? Não sei. Então, quer dizer, às vezes, como estou falando aqui, a questão do carnaval que é importante. Eu, como pastor, preciso orientar, é importante. Talvez tem muitos aqui que não precisam disso que eu estou falando, mas talvez tem uns que estão começando agora, precisam ouvir isso. Importante. Carnaval não é coisa de cristão. Aí alguém pode falar assim: ah, pastor, mas eu conheço algumas igrejas aí que vai, mas nós não vamos. A gente não vai. A gente não pula o carnaval, a gente não dança essas coisas. Aí, mas a pessoa começa lá, porque começa tudo pouco a pouco, né? Aí a pessoa liga lá, aí a pessoa passa. Canal da Rede. Aí a pessoa fica um pouquinho. Aí passa. Vai para, sei lá, Record, Jornal, SBT, Carnaval. Aí passa Band, Folia. Aí tá amarrado, Folia, sai daqui. Globo, escola de samba, tá amarrado, sai daqui. Aí depois a mente fala, a mente começa a falar assim: volta lá. Aí a pessoa fala assim: eu não. Ah, volta só um pouquinho. Volta, não tem nada a ver não. Ninguém está vendo, sua esposa não está aqui, seu marido não está aqui, seus pais não estão aqui. Volta. Aí a pessoa volta rapidinho. Aí a pessoa volta e tá. Aí a pessoa começa a olhar. Ah, estou só olhando, não tem nada a ver.
pessoa. Aí o pé da pessoa já faz assim, ó. Aí a pessoa continua. Aí daqui a pouco é o corpo. Daqui a pouco. Não, acabou. Envolvendo a pessoa. A pessoa foi envolvida por aquilo. Por quê? Porque a pessoa gostava daquilo passado, irmão. A pessoa gostava daquilo passado. Não tem como. A pessoa gostava daquilo passado. Então pensar que daqui a pouco aquilo vai envolvendo você, aquilo vai envolvendo, daqui a pouco você já está cantando, andando naquele ritmo já, e tal. Aí daqui a pouco chega alguém, que isso, Farão? Não, nada não. Quer dizer, está dançando sozinho? Por quê? Mas não é. Quer dizer, fica na mente às vezes. Então nós temos que nos policiar. Volta aqui, pessoal. Vamos voltar aqui. Vamos lá. 24, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Irmão, vamos ficar atento a essa questão de lugar. Existe um lugar que Cristo e que Deus ele marca para poder abençoar você. Deus não vai te abençoar em qualquer lugar. Existe um lugar certo para Deus te abençoar. Deus é organizado, Ele sabe. Existe a hora certa, o tempo certo, como existe também o lugar certo, até para pessoas certas. Então, se nós queremos receber a visitação de Deus, quer dizer, ter a experiência com Deus, nós precisamos, entenda, ficar atentos a essa questão de lugar, entender se eu estou no lugar que realmente Deus abençoa, ou se eu não estou. Quer dizer, aqui Tomé ele não estava, aonde? No lugar aonde Deus foi para poder abençoar. Os outros 10 estavam, mas ele deveria de estar, deveria de ter recebido aquelas bênçãos, mas ele não recebeu. Por quê? Porque ele não estava no lugar que ele deveria de estar. Deus não abençoa em qualquer lugar. Não adianta você achar que qualquer lugar que você vai estar, que Deus vai te abençoar, porque ele é bênção, não. Existe lugar que Deus não abençoa. Tem lugares que Deus não vai abençoar. Isso, vamos lá, 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma, o que, pessoal? Crerei. Em outras palavras, aqui estamos vendo aqui, esse rapaz chamado Dídimo, que no caso é Tomé, estamos vendo Tomé aqui, irmão, se comportando como um incrédulo. Quer dizer, não acreditando. Mas por que ele não estava acreditando ali? Ele estava se comportando como um incrédulo. Por quê? Porque ele não estava posicionado na hora que Jesus veio. Ele não estava no lugar onde ele deveria de estar. Existe lugar, irmãos, que são lugares que vai gerar em nós incredulidade. Existem ambientes que vai gerar em você incredulidades. Mas existem ambientes que são ambientes que irão elevar a sua fé para o alto. Então você precisa saber que para que Deus possa te abençoar, essa questão de lugar é importante. Eu fui um dia desse, vez quando eu vou, né? Num restaurante aqui, Decurte, parece que é aqui pela praça. Aí estava lá, aí sabe que sou pastor, né? Aí sabe, eu cheguei lá e estava, pastor, bem, pastor, essa senhora aqui, está precisando de oração, pastor. Ora pela vida dela. Aí ela falou assim: pastor, precisa de oração dele. Oração o quê? Pastor, não é vida sentimental. Eu tenho um dedo ruim, eu sou um homem ruim, não sei o que, só consigo uma homem que não presta e tal. Eu estava brincando com essa senhora, né? Aí, pastor, dá um conselho para ela aqui, pastor. Assim, na hora, dá um conselho para ela. O que você tem a dizer para ela? Eu falei assim: olha, é simples. Homens certos se arrumam em lugares. Aí eu só falei isso. Aí vai, tá vendo? Por que você quer arrumar homem certo no forró? Por que quer arrumar homem bom nesses lugares aí? Tá vendo? Tá vendo isso aí que o pastor falou? Mas não precisa falar muita coisa. Não precisa falar muita coisa. Então, a questão de lugar, isso faz toda a diferença se você vai ser abençoado ou não.
Como que a pessoa ela quer receber algo bom se a pessoa está andando por lugares ruins? Não tem condições. Não tem condições. Ah, mas Deus pode abençoar em qualquer lugar? É claro que Ele pode abençoar em qualquer lugar, mas Deus trabalha com princípios. Deus trabalha com princípios. Então aqui estamos vendo esse dídimo incrédulo. Mas o que gerou nele essa incredulidade? O fato dele não estar no lugar certo? O fato dele estar lá, não sei onde ele estava? Mas eu só sei que o ambiente aonde ele estava, que não era ali, acabou gerando nele o quê? A incredulidade. Então isso significa que ambientes podem fazer com que você se torne uma pessoa de fé, ou fazer com que você se torne uma pessoa incrédula. Quer dizer, pessoas, amizades às vezes, que influenciam. Ela diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons o quê? Costumes. Quer dizer, o culto aqui é domingo, mas durante o meio de semana, para onde você anda? Para onde você vai? Isso vai influenciando na sua fé. Isso vai mexendo com a sua fé. Ah, pastor, são meus amigos, pastor, meus amigos, meus colegas, são meus amigos, não vou abandonar meus amigos. Ah, tudo bem, está certo? Mas você precisa saber até onde essas amizades tão próximas desse jeito vai te fazer bem ou não para a sua vida espiritual. Porque existem algumas amizades que, se você ficar muito perto delas, daqui a pouco você está tomando cachaça de novo, daqui a pouco você está tomando cerveja de novo, daqui a pouco você está querendo agora sair namorando para baixo para cima, porque você, tanto a Bíblia está dizendo aqui, as más conversações vai chegando certo uma hora que acaba corrompendo a nossa mente, acaba corrompendo o nosso coração. Então essa questão de ambiente aonde estamos, isso interfere, isso acaba interferindo, né? Isso acaba interfere, né? Então é isso que eu quero passar aqui hoje. Eu quero passar sobre a gente começar a se preocupar mais com essa questão de lugar, e nós precisamos estar aonde Deus quer que nós estejamos. Vamos lá, versículo próximo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Essa vez estava ali, né? Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco, de novo, né? Depois disse a Tomé: ponha aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas o que, pessoal? Mas crente. Olha só. Olha o que ele ouve, irmãos. Então Jesus, ele chamou aqui o próprio discípulo dele, chamado Tomé, de incrédulo. Imagina, até se eu virar para você assim, para você falar assim: ô fulano, você é um incrédulo, você fica chateado comigo. E às vezes é verdade, às vezes está sendo incrédulo mesmo, não acreditar mesmo. Mas aqui não foi o pastor que falou, aqui foi o próprio Deus que falou: você é incrédulo. Você é incrédulo. Agora pergunta agora, por que justamente ele que não estava ali levou esse nome? Então realmente há uma associação no sentido de ele não estar ali com essa incredulidade que entrou no coração dele. Então realmente faz sentido. Então significa que o lugar onde ele estava era um lugar de incredulidade. Mas o lugar onde os discípulos estavam era um lugar de fé, de crer, onde eles creram, eles acreditaram, eles não duvidaram. Então, irmãos, cuidado para onde você está andando. Deus não abençoa em todos os lugares. Existem lugares que são lugares de incredulidade, e lugar de incredulidade Deus não abençoa. Deus não abençoa. Se você ficar num ambiente de incredulidade, isso vai te dar uma dificuldade muito grande para você poder crer. Mateus capítulo 13, o versículo ao 54. A pessoa que é crente, irmãos, porque foi isso que Jesus disse: ô Tomé, deixa de ser crente, você tem que ser crente. A pessoa que é crente não pode ficar andando para todos os lugares. Tem lugar que não é para crente. Ah, pastor, eu estou lá ganhando almas. Quem ganha alma? O quê? Para com isso. Quem dera se tivesse mesmo. Aí está lá, jogando conversa à toa, conversando, curtindo. Aí não está. Ah, mas Jesus sentado com os pecadores, mas com qual intuito? De ganhar eles, né?
Mas a pessoa senta com os pecadores, vão ficar também debochando, rindo. Você viu? Olha. Você viu que a mulher que passou ali agora? Cadê ali? Que mulherão, né? Não sei o que, rapaz. Não sei o que. Aí a pessoa reúne, fica falando mal da vida dos outros. Quem falando? Quem falando está desgraçado na vida mesmo? Rapaz. E fulano então? Rapaz. Não. Então, quer dizer, é um tipo de ambiente que Deus vai operar nesse meio. Então, se a pessoa estiver nesse meio aí, nessa roda, né? Nessa roda, não vai sair coisa boa, né? Ao contrário, a pessoa vai levar para se contaminar também. Aí vem aqueles falando assim, fulano, você sabe das últimas? Tem um babado para te contar, mas eu nem te conto, fulano, nem te conto. Não, conta assim. Vamos lá, Mateus capítulo 13, o versículo 54, olha só o que diz. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a esta sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua quê? Casa. Olha só, pessoal, 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Observe que esse lugar aqui não era um lugar de fé, mas era um lugar de incredulidade. Então Jesus não pôde fazer muitas maravilhas. Está vendo? Então o lugar faz diferença. O lugar ele faz a diferença. Esse lugar aqui Jesus foi, ele não conseguiu. Irmãos, é Jesus, pessoal. Não é o pastor Cristiano. Mas não era eu não, irmãos. Era Jesus. E mesmo assim, Jesus não conseguiu. Jesus orava e os milagres, assim, uma coisa até fora do comum, né? Jesus orando e nada acontecendo. Imagina um caso desse. Mas por quê? Porque aquele ambiente era um ambiente de incredulidade. Nem Jesus conseguiu ter resultado ali. Então, cuidado com lugares. Existem lugares que tem uma frequência boa, que tem uma, sei lá, que tem um astral bom, que tem uma luz, que tem uma coisa boa. Tem lugares que não é assim. A não ser se você for com o intuito, com a presença de Deus na sua vida, de mudar aquele ambiente. Quando na maneira de falar, profetizar, se comportar. Caso contrário, é você que vai ser contaminado. É você que vai ser contaminado. Olha o que a Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Então a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo. Irmãos, existem ambientes que, se você ficar nele, no meio dele, você vai acabar entristecendo o Espírito Santo, porque você vai acabar às vezes participando de conversas que estão rolando ali, que o Espírito Santo não gosta. Você vai acabar às vezes rindo de coisas que são faladas ali, que são coisas que Deus não se agrada, e isso vai atrapalhando a sua vida com Deus. Aí você vê que na igreja ora, meu Deus, me abençoa, abre porta, tal, mas essas coisinhas, se deixar, vai atrapalhando Deus de operar na nossa vida. É o que aconteceu aqui na Bíblia. Quer dizer, Jesus ele não pôde fazer ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, quer dizer, existem coisas que vai nos atrapalhando na presença de Deus, que nos atrapalham a presença do Senhor. Então, irmãos, vamos ficar onde? Aonde Deus nos mandou o quê? Ficar. Vamos ficar no lugar que Deus nos mandou ficar. Vamos nos policiar. A pessoa que é cristão, que é crente, não pode ficar andando para qualquer lugar, a não ser se é um propósito de Deus no teu coração. Se Deus que mandou você, se é Deus que mandou você, aí, meu amigo, você pode ir até lá na macumba, que ele nessa noite você vai ganhar uma alma lá, um macumbeiro que estiver lá, ele vai se converter e Deus vai fazer a obra. Agora, caso contrário, você tem que estar aqui falando em macumba, irmãos. Tem pessoas que estão na igreja e vão na macumba. Tem. Pastor, não tem não. Tem.
Tem pessoas que estão dentro da igreja e a pessoa ainda faz simpatia dentro de casa, irmãos. Isso é pecado, isso está errado. Pastor, não tem não, tem sim. Na nossa igreja que tem. Não precisa falar de outra igreja, não. Fala da nossa mesmo. Só que isso, irmão, não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Mas a pessoa faz. E a pessoa faz. E tem coisa que a pessoa faz, irmãos, que é coisa, não, pastor, mas tá bom minha esposa, né? Falar com a minha esposa um monte de coisa, né? Todo mundo fala, né? Faz com a Rebeca isso. Faz com a Rebeca isso. Aí tem uma pessoa que falou assim, faz com a Rebeca aí, não falou o quê, né? Faz com a Rebeca isso. A esposa veio falar comigo assim, isso é estranho, isso é estranho. Isso é simpatia, não? Eu falei com a minha esposa assim, não, você pode isso. Porque são coisas, irmãos, assim, antigas, mas é ensinada para aquelas benzedeira antiga, antigamente. Não é, hoje nós estamos em outra praia hoje, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras palavras, nós não podemos servir a dois senhores. Domingo passado eu falei sobre isso. Agora por que eu estou falando sobre isso de novo? É por falta de mensagem para poder pregar? Provavelmente seja, claro que não, né? É Deus falando mais uma vez. Tem que quebrar os ídolos, quebrar os deuses. Simpatia, irmãos, com água, com um monte de coisa, com trevo, com ferradura na porta. Isso não é coisa de cristão mais, não. Isso não é coisa de cristão. Pastor, vou colocar a ferradura na porta para ter proteção. Nada, a tua proteção é o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro. Negócio de trevo, ferradura, água atrás da porta para poder se cortar os malhos e tantas outras coisas, água benta, banho de arruda e não sei o que na mamar, tem muita coisa que é simpatia. São simpatias, são coisas que Deus não se agrada. Como que a pessoa de um lado busca Deus, do outro lado acredita nessas coisas? Próximo, então essa pessoa ainda fica presa nessas coisas. Você não precisa mais disso. Pastor, eu tenho que correr, eu tenho que ir lá ver o meu signo, porque o signo está aqui, irmãos. O teu signo aqui, vem aqui, o teu signo está aqui. É isso aqui que fala a respeito de você. E não outros senhores, e não outros deuses. Porque isso que impede Deus de operar, e a pessoa acha que não. É isso que impede Deus, a pessoa não se liberta completamente, e a pessoa não entende por quê. Por quê? Porque a pessoa ainda não quebrou todos os deuses. Então aqui, pessoal, olha o que está acontecendo aqui. Aqui em Canaã, tá? Em Canaã. E o que estava acontecendo? Quando eles entraram na terra de Canaã, só que eles não mataram todo aquele povo que estava ali. E aquele povo que estava na terra de Canaã era um povo que servia a outros deuses. E eles permaneceram na terra, porque o povo de Deus desobedeceu a Deus, porque era para poder matar toda aquela população, porque eles eram idólatras. Deus não queria que deixasse ninguém, para não correr o risco do povo de Deus se envolver com a idolatria daquele povo. Não teve jeito, não matou todo aquele povo, não matou tudo. E o que aconteceu? O povo de Deus começou a se envolver com a idolatria daquela terra. E aí o que acontece? Josué, que é o líder daquela época, ele vira para todo aquele povo e diz o seguinte: vamos lá, agora pois temei ao Senhor e serviu com sinceridade. Irmãos, servir a Deus com sinceridade. O que é servir a Deus com sinceridade? É servir somente a Deus, e não com falsidade. Senhor, tu és o único Deus. E não é, porque serve outras coisas, as escondidas, nas camadas da noite. A pessoa serve, e o pastor prega, e a pessoa acha que não tem nada a ver. Mas é porque minha avó me ensinou, é porque minha bisavó falou para fazer isso aqui, para poder pegar aqui essa roupa e dar 7 nozinhos e colocar aqui em cima e colocar não sei o que. Não, isso não é mais para você. Pastor, cuidado da minha avó. Sim. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com sinceridade e com verdade.
e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos, o quê? Dá uma palavrinha. Às vezes o teu pai, a tua mãe, o teu avô, a tua avó, teu bisavô, a tua bisavó, os antepassados, não, mas agora estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Respeito minha mãe, respeito meu pai, respeito, sim, respeito. Mas eu não, estou em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram nossos pais, da além do rio do Egito, e servir ao Senhor. Versículo 15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se faz, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, Josué, ele não tinha mais dúvida. A vida dele era de Deus agora. A vida deles era de Deus. Ele não queria permitir que entrasse na casa, na família dele, outro tipo de deuses. Deuses daquela época, e tem deuses dessa época. Como na semana passada eu falei aqui sobre Rucabe. Nem sei se tem mais esclarecendo, né? Crescendo, até nascendo, não sei o que sendo, não sei o que mais. Não precisa. A nossa sorte não vem da imagem. A nossa sorte vem de Jesus. Nós acabamos de ver aqui que a Bíblia diz que Jesus, no terceiro dia, quer dizer, ele ressuscitou com a nossa vitória. E nós precisamos jogar, deitar fora os deuses e servir apenas o Senhor. Oh, irmãos, tem lugares que nós não podemos ir mais. O povo de quem é de Deus não pode ir para as encruzilhadas, fazer oferendas. Isso não é coisa para cristão. É a pessoa que vai e faz a oferenda ali, e daqui a pouco a pessoa vem na igreja. A pessoa está na igreja, e a pessoa daqui a pouco vai lá e faz a oferenda. E a pessoa está na igreja, e daqui a pouco a pessoa vai sei lá, no Pai de Santo lá, Francisco, lá no Pai Joaquim, e vai na Mãe Fernanda. Não! Porque isso acontece na igreja. Mas isso não é coisa, esses lugares não vai abençoar a tua vida. Ao contrário. Você vai se tornar um incrédulo como Tomé. Que quando Jesus vier, você não vai receber a bênção. Vai ficar para trás. Porque a pessoa está servindo outros deuses. E a pessoa sabe disso. Sabe disso. Então, irmão, vamos santificar a nossa vida a Deus. Vamos tomar cuidado para onde nós estamos andando. Vamos ficar atentos para onde nós estamos andando. Existem lugares que não é lugares para cristão ficar andando. Existem lugares que não é lugares para cristão ficar andando. Cristão não vai para forró. Cristão não fica sentado em bar tomando cerveja. Cristão não vai jogar um monte de jogos que tem por aí, isso é muito cristão. E outra coisa, pessoal, até esses jogos que tem aí, chamado jogo das redes sociais agora, né? Que é o jogo do bicho, disfarçado, chamado tigrinho, tigre, não sei o que lá, outro jogo, não sei o que lá. Muitas pessoas estão dentro da igreja gastando, irmão, perdendo dinheiro com isso. Isso é o que? É um vício. Muitos estão viciados e está perdendo dinheiro. Ah, pastor, mas a pessoa está fazendo o quê? A pessoa está servindo a mamon, que está pegando todo o dinheiro do coitado. Todo o dinheiro da pessoa. A pessoa está dentro da igreja e a pessoa fica com joguinhos na internet, achando que vai ganhar alguma coisa, e o devorador está só pegando o dinheiro da pessoa. Isso também não é de Deus. Essas coisas também não é de Deus. Essas coisas não é do Senhor. E muitas são as pessoas que às vezes vai ter o extremo. A pessoa fala assim: ô fulano, ei, vamos jogar o jogo do bicho aí? Que é isso, irmão? Está amarrado? Mas você está jogando, mas você está jogando esse jogo aí também. Isso não é de Deus, não, tá? Está levando seu dinheiro para ele embora, você devora toda a sua vida. Então a pessoa, só porque tem um nome disfarçado, quando fala jogo do bicho, cruz credo, tigrinho, tô dentro, é bicho também, irmão.
Está levando diante de muita gente. Eu sei que eu estou te contando, eu sei que eu estou falando. Pessoas do altar, pessoas do altar, estão perdendo muito dinheiro com esses joguinhos de internet. Pessoas do altar. Pessoas do altar, eu sei que eu falo. E essas coisas é de Deus, como é que pode? Ah, vou ganhar. Aí joga 20, aí daqui a pouco mais 10, aí daqui a pouco mais 50. Não, agora eu ganho. Aí ganha 30, aí daqui a pouco pede 40, aí pede 60, aí ganha 20. Ah, vou ganhar mais, vou jogar. Aí joga, aí fica nesse vai e vem. Pronto, a pessoa já não ora mais pela vida financeira. Por que não ora mais pela vida financeira? Por que não usa mais a fé? Porque agora a pessoa quer prosperar de acordo com o mundo. A pessoa está tentando a sorte. Por que a pessoa não começa a usar a fé e crê em Jesus Cristo, que Ele pode abrir porta, que Ele pode abençoar? Aqui, vamos ligar aqui, né? Graças a Deus foi abençoado, né? Tanto na moto, na habilitação, tanto na moto, tanto no carro. Mas sem comentários. Mas chegaram pessoas para ela para poder falar assim: ah, mentira não. Ah não, Miguel, apaga lá, nem paga, né? Ah, molha a mão dele lá que você consegue passar. É a pessoa da igreja. A pessoa da igreja tem essas coisas. Mas a Bíblia diz que nós temos que servir a Deus. Lá atrás lá, a Bíblia fala que tem que servir a Deus é com sinceridade. Não vou molhar a mão de ninguém. E ela fez certo. Não quero molhar a mão de ninguém. Vou molhar se for com água. Você quer molhar a mão? Toma aqui água aqui. Não vou te dar dinheiro para eu passar, não. Não, vou passar porque Deus vai me abençoar. Não, se não for uma vez, vai ser na segunda. Não importa, mas é Deus. Porque para depois, irmãos, você não carregar dentro de você aquela culpa do diabo. Que você passou é porque você fez coisa errada. Isso nunca vai sair de você. Mas se você até demora um pouquinho mais, mas se passa fazendo a coisa certa, nunca vai ter acusação para você. Foi Deus que me abençoou. Foi Deus que me abençoou. Porque o diabo ele dá com a mão, mas uma hora ou outra ele vai voltar para pegar tudo que ele deu. Então, cuidado. Tem lugares que não é para cristão. Ah, mas o cristão está nas escondidas lá. Ah, fazendo o quê? Tá. Não, toma aqui. 200 reais aqui. Não, mas aí quando eu for lá. Não. O cristão não pode fazer isso. Tem que fugir dessas coisas. Aí o cristão vem na igreja, com o maior cara limpa para poder orar. Ah, meu Deus, você sabe que eu te amo. Deus sabe, você sabe que é mentira. É uma coisa não. Se amasse, não obedeceria. Agora vamos para o último texto que eu quero abrir aqui. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então a Bíblia dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. Então eu mostro para Deus que eu amo a Deus. É quando eu guardo a palavra dele. Entenda bem, meu amigo? Existem lugares que você não pode ficar indo. Se você estava indo, pare de ir. Porque tem lugares que Deus não se agrada que você vá. Você é de Deus agora. Você é de Deus. Você é de Deus. Essa é a mensagem, irmãos, que eu vim sentir no meu coração para poder estar compartilhando com vocês. Eu poderia abrir toda a Bíblia aqui, mas a única coisa que eu queria passar para vocês é apenas isso. Existem lugares que não há lugar de cristão. Tomé, ele perdeu a visitação de Jesus, porque ele não estava no lugar aonde ele deveria estar. Então esteja aonde você deve estar. Não esteja em lugares que você não deve estar. Não vá. Deixa de ir.